Fala pessoal, direto aqui da Cidade do Galo, programa 1 a 1, e hoje eu tenho a honra, né, de estar entrevistando aqui, se não for o maior jogador da história do Atlético, né, um dos maiores, que eu sou fã, né, tô aqui com o Hulk. Primeiro, cara, obrigado pela sua atenção, agradecer ao Acas, ao Fabrício, Domênico Bering, por essa oportunidade de estar aqui conversando com você, e eu queria, Hulk, que esse papo fosse para o pessoal entender um pouco a essência do Hulk, sabe? Eu converso com várias pessoas e sempre quando alguém fala do Hulk, usa uma palavra, humildade. O que é humildade para você, Hulk? O que essa palavra representa na sua vida? Primeiramente, né, antes de responder, agradecer o convite. Bem-vindo à nossa casa, Cidade do Galo. Você sabe que é sempre bem-vindo aqui, né? E é uma honra também receber você aqui. É um cara que está sempre acompanhando a gente e a gente sente esse carinho que é de verdade. Cara, muita gente fala de humildade. Acho que humildade não é o fato de você vir de uma classe humilde, assim, que eu falo financeiramente falando, vim de uma favela ou vim de um bairro, né, que não tem tanta estrutura, enfim. E vencer na vida, né? Eu sou humilde porque eu vim do nada e venci na vida. Acho que não é isso. Acho que humildade acho que são princípios, né? Acho que é caráter, é respeito acima de tudo. É uma coisa que eu tento carregar comigo, que eu tento... Meus pais me ensinaram muito isso, né? Meus pais, desde cedo, com toda a dificuldade, sempre nos ensinou, eu e as minhas irmãs, né? Nós somos em 7 no total, a ser justo, ser correto com as pessoas, e eu acho que humildade é isso. É tratar as pessoas bem e ser bem tratado também. Você falou dos seus pais, né? Você é um cara que começou a trabalhar cedo com seu pai. Né? Você ajudava seu pai, seu Divan, que é uma figuraça, Dona Socorro. Ganhava ali uma graninha, depois à tarde ia para a escola, né? Sempre com orgulho de estar ajudando, né? Como é que é isso, Hulk? Você lembrar desse passado, né? De tudo que você passou acordando de madrugada para ajudar seu pai, e hoje você poder proporcionar a eles um retorno. Né, porque eles investiram em você, acreditaram em você, te deram uma formação e você, como uma criança também, né, deu um retorno a eles naquele momento. Né? Cara, hoje, acho que sem sombra de dúvida, para mim foi um aprendizado muito grande, né, poder sentir na pele o que era o trabalho dos meus pais, as dificuldades que eles tinham, para não deixar faltar o pão de cada dia em casa, né, e a gente não teve todo aquele luxo, mas graças a Deus eu posso dizer que eu nunca passei fome. É claro que diante das dificuldades, né, mas passar fome a gente não passou devido o trabalho dos meus pais, assim, né, enfrentar o dia a dia da feira, ter que acordar de madrugada, ter que enfrentar humilhações, mas nunca deixar faltar nada para os filhos. Acho que foi uma das coisas que eu aprendi muito com os meus pais, né, e carrego para o resto da vida. E uma das coisas que eu tento passar para os meus filhos, né? A questão de a gente, mesmo nas dificuldades, saber lidar com as situações. E para mim acho que foi muito bacana ter passado por aquilo tudo ali, para poder valorizar não só a parte financeira que a gente vem construindo, mas enfim, tudo que você vem alcançando na vida, né? O espaço que você vem proporcionando, que Deus vem proporcionando na nossa vida. Então a gente olha lá para trás, vê tudo que eu passei e fala, poxa, valeu a pena pra caramba, né? Para mim foi um aprendizado muito grande. Eu acho que é uma coisa que eu carrego comigo, que eu vou carregar para o resto da vida e vou passar, já passo para os meus filhos, vou passar para os meus netos, para que eles entendam também a dificuldade, que lá no final vai valer tudo a pena. Naquele momento você projetava que um dia você ia ser o que você é para o futebol mundial? Não, nem sonhava. Nem sonhava, né? Eu, desde pequeno, sempre gostei de futebol, desde os 3 anos de idade, né? Mas assim, nunca imaginava que seria jogador um dia. E quando comecei a jogar futebol ali a partir dos 9 anos, né, já na escolinha, 10 anos, as coisas começam a acontecer assim, aí com 12 anos comecei a viajar, aí passa, né, aquele sonho ali, você colocar como objetivo, poxa, eu posso chegar a ser profissional. Mas não foi fácil, foi? Não, tá louco, que isso. Tem muita gente que acha que você tá aqui e foi fácil. Não foi fácil. Hoje em dia a gente costuma dizer, não é que, são momentos diferentes, não é que hoje é mais fácil, mas hoje assim, hoje você tem muito mais estrutura, né? Antigamente, dificilmente tu chegava numa concentração, como tem hoje na base, né? As bases são totalmente estruturadas, né? Tu tem 2, 3 jogadores num quarto com ar-condicionado, com uma condição bacana. Antigamente não tinha isso. Hoje tem. O nível de comprometimento também é muito grande também hoje, né?
Mas hoje o clube pode oferecer muito mais. Tem a questão da assistência social, que fica acompanhando os jogadores, né, da base, incentivando a não faltarem na escola, enfim, tem todo esse acompanhamento que antigamente não tinha isso, né? Você acha que você ter saído de casa muito cedo, a questão de adaptação da sua carreira, do seu profissionalismo, isso tudo é uma base familiar, Hulk? Porque tem muitas crianças que acabam se perdendo em outros caminhos, né? Tem várias tentações que você nunca teve esse problema, teve? Breno, eu, graças a Deus, eu sempre... Por isso que eu sou muito grato a Deus, sabe? Que eu vi amigos meus usando algumas drogas assim na minha frente e eu, graças a Deus, nunca experimentei. Acho que é Deus que me usava, que fui usado por Deus ali, porque a tentação era grande. Vinha de um bairro bem perigoso, né? José Pinheiro, em Campina Grande, morava na favela e você sabe, no fato de você morar em bairro assim periférico, acaba, né, tendo as tentações bem ali passando na tua cara e, cara, tive a educação dos meus pais, mas acima de tudo foi Deus na minha vida, porque eu consegui, mesmo sendo uma criança ali, né, um adolescente, consegui não fraquejar ali e acabar experimentando algum tipo de coisas que poderiam me travar. Então foi Deus na minha vida, né? As coisas foram acontecendo, eu comecei a viajar e quando eu comecei a viajar as coisas assim foi melhorando porque eu comecei a ter foco. Desde cedo, desde novo, é uma coisa que eu aprendi a ter foco, sabe? Eu procurava escutar sempre as pessoas mais velhas assim, os jogadores mais velhos que já tinham um contrato profissional, algo desse tipo. E as coisas iam se abrindo na dificuldade, às vezes chorava com vontade de ir para casa e depois lembrava de todas as dificuldades que meus pais estavam enfrentando naquele momento ali. Então, se eu voltasse para casa, eu iria simplesmente trabalhar na feira também. E, então eu pensei, cara, eu vou ter que enfrentar isso, se eu quiser vencer na vida. E graças a Deus foi assim, acontecendo e as coisas foram começando a abrir portas assim. Deus começou a abrir portas assim que tudo foi muito rápido na minha vida também. Você fala muito de Deus e é uma coisa que eu acho que é essencial estar presente de todo mundo. Como é que entrou isso na sua vida? É desde criança? Cara, assim, muita gente pergunta a minha religião, eu sou cristão, entendeu? Frequento igreja evangélica, frequento igreja católica. Eu tenho muita fé em Deus e respeito muito, né? Respeito todas as religiões, né? Sem ser preconceituoso. Mas eu coloco Deus à frente de tudo porque eu vim de uma família humilde, não tinha nada. Dei a primeira casa aos meus pais com 16 anos, né? E meu pai passou por uma situação muito difícil, que quase perdi a vida. Então a gente vê ali que ele foi usado por Deus e fala assim, ó, põe o pé no freio, tira o pé do acelerador. Então as coisas, a gente começou a ter alguns sinais assim, né? Então a gratidão é enorme, sabe? Por tudo que acontece na minha vida, pela família que eu tenho. Pela minha esposa que me ajuda pra caramba hoje, meus filhos que são maravilhosos. Enfim, cara, só gratidão e procurar desfrutar desses momentos maravilhosos. Hoje, a imagem que você passa pra gente é de ser um cara muito família, um cara muito caseiro, né? E que valoriza cada momento ali com seus filhos, né? Isso foi o principal ponto que te fez voltar pro Brasil? Sem dúvida, sem dúvida. Talvez se eu tivesse voltado em outros tempos, se tivesse voltado antes, eu não teria o mesmo comprometimento, não teria o mesmo foco. E acho que, por isso que eu falo, por isso que eu sempre uso muito o nome de Deus, porque tudo é no tempo de Deus. Sim. Entendeu? O que eu queria é voltar para o Brasil e desfrutar e jogar em alto nível. Né? E quando eu cheguei com 34 anos, para muitos já era uma idade avançada e eu consegui desfrutar, sabe, ganhar títulos importantes e continuar ainda com 38 anos, jogando assim, competindo, sabe, com aquela mesma fome, aquela mesma vontade de um menino de 20 anos e um moleque de 16 anos, quando deu a primeira casa dos pais. Cara, quando eu entro em campo, eu tenho essa vontade. Eu vou jogar mal, entendeu? Às vezes eu não vou acertar tudo que eu quero, mas assim, a vontade de entrar em campo, de querer jogar, de querer levar alegria para os torcedores, vai ser sempre a mesma. Você tem noção do que você representa na história do Atlético, desde quando você chegou aqui? Um time que o Ronaldinho Gaúcho passou por aqui, conseguiu uma Libertadores, mas não conseguiu um brasileiro. Ele era o maior do mundo, então ele chegou aqui com uma responsabilidade. O Hulk chegou aqui
não teve nenhuma grande apresentação, né? O Hulk chegou discreto, mas chegou com uma confiança que ele, Hulk, tinha, que ele tinha que ser o titular, e de repente, 21, bem brasileiro, Copa do Brasil, bate na trave na Libertadores, e você transforma num ídolo de uma rapidez tremenda num clube centenário como o Atlético. Você tem noção disso? Ah, não tem. Não tem, Breno. De coração, cara, eu procuro desfrutar cada momento. Eu sei que a gente tem a oportunidade de escrever lindas histórias aqui ainda nesse clube. Esse clube é um clube que eu tenho muito carinho, muito respeito. Eu sinto o respeito, assim, dos torcedores e o amor verdadeiro, sabe? Assim, o carinho, cara, e isso é recíproco, porque eu tenho muito respeito pelo Galo. Talvez eu possa não estar aqui amanhã, mas assim, meu coração vai estar como jogador, como ex-jogador, como torcedor, que vou ser eternamente um torcedor do Galo. Cara, eu recebi tanto amor, tanto carinho, que acho que eu vou passar toda a minha vida e não vou conseguir retribuir tudo isso, sabe? Então, é muito gratificante quando você tem a oportunidade de fazer história num clube que é centenário. Entendeu? Cara, imagina daqui a, sei lá, 50 anos, fala, poxa, meu nome está na história do clube. Muitos perguntam, você está entre os 3, entre os 4, entre os 5, segundo, primeiro. Cara, independente. Fazer parte da história de um grande clube como o Atlético, cara, são para poucos. Então, eu sinto-me lisonjeado, sinto muito abençoado, né, por Deus, e agradeço sempre a massa pelo carinho. Enquanto eu estiver aqui, eu vou estar lutando para continuar fazendo história e principalmente ganhando títulos, que isso é que marca a nossa passagem pelo clube. Né? Tem vários torcedores que já ficam com medo de como vai ser o Atlético sem o Hulk. Que é claro, teve vários ciclos aqui, teve do Reinaldo, Tardelli, Ronaldinho, e eu falo com todo mundo o seguinte: desfrute o momento, aproveite enquanto o Hulk está aí. Todas as viagens eu falo isso com todos os torcedores que estão ali. Aproveite esse momento, cara, porque a gente sabe que ninguém é eterno. Exato. Né? Você já pensou nisso? Já passou na sua cabeça como é que vai ser o dia que você vai acordar e falar assim, hoje eu não tenho que ir no Atlético? Ah, cara, não. Vai ser difícil, né? Vai ser difícil, não só... Eu acho que para os torcedores vai ser difícil, para mim vai ser muito mais, porque eu amo vir para a Cidade do Galo treinar, mesmo quando as coisas não estão legais assim, né? Eu digo a nível de resultados, a nível pessoal também em desempenho, mas eu venho muito feliz aqui, eu me sinto em casa mesmo aqui. Sou muito bem recebido aqui por todos os funcionários, desde do porteiro ao presidente do clube, aos donos do clube. Eu tenho muita gratidão por esse respeito, né? E eu procuro respeitar todos também da mesma maneira. Então, cara, não consigo imaginar. Eu sei que vai ser difícil, né? Vai ser muito difícil quando a gente encerrar esse ciclo, porque quando você tem um relacionamento forte, assim, cara, é difícil. Quando você tem que, né, tem que dizer assim, já deu aquele, tem que encerrar esse ciclo. A gente não sabe como, não sabe porquê, mas vai chegar o dia e quando chegar, né, esperamos que seja o momento certo para todos, né, e é difícil. Não dá para imaginar. O que eu quero é desfrutar e ganhar coisas importantes ainda aqui. Você tem algum sonho que você ainda não realizou? Tanto no futebol quanto fora do futebol? Alguma coisa que você fala, pô, sempre pensei, sempre quis ter. Tem alguma coisa ainda? Cara, eu acho que pro futebol, meu sonho aqui, tipo assim, claro, depois que eu cheguei no Brasil aqui, e a gente ganhou competições importantes como Brasileiro, Copa do Brasil, a Tríplice Coroa, né, inédita pro clube. 6 vezes campeão mineiro, então são coisas importantes que a gente vem conquistando aqui. Eu acho que o meu sonho hoje é a Libertadores aqui com o Galo, né? Se for da vontade de Deus, se a gente merecer, eu vou realizar esse sonho. E a nível pessoal, cara, eu costumo dizer que eu sou muito simples, a questão eu não penso em bem material, isso e aquilo. O meu sonho é ver meus filhos bem-sucedidos, que eu falo assim, não é financeiramente, mas bem-sucedidos com uma boa profissão, que sejam bons cidadãos, que sejam exemplos, né? E eu desfrutando com minha esposa, sabe? Como eu sempre falo, eu gosto de tomar um vinho, a gente velhinho tomando vinho, sabe? Na nossa fazenda, descansando. Acho que é isso que eu sonho para a vida. Legal.
E o Hulk, quando a gente sempre pensa no Hulk, a gente pensa no carinho que ele tem com os torcedores. Cada viagem eu fico impressionado como você tem a paciência de cada um que está ali, você dá atenção. E posso até dizer, quando você não viaja, é uma viagem totalmente diferente. Parece que é outra história, né? Você mexe muito com o torcedor. Cara, de onde você tira isso, de ter isso? Porque você tem que ter uma paciência, tem que ter um carinho, né? Como é que você entende que você está mexendo ali na vida, que aquele momento o cara vai levar para o resto da vida dele? Cara, Breno, eu tento sempre passar isso para as pessoas que estão próximas a mim. Converso bastante com meus funcionários que trabalham diretamente comigo ou com minha esposa lá em casa, né? Que mediante a situação tu vai ter problemas, seja ele problema no relacionamento, seja ele problema no trabalho. Tu tem que saber diferenciar, entendeu? Porque às vezes as pessoas não têm culpa dos teus problemas. Tão pouco tu tem que fazer aquele problema ali, né, uma tempestade. Para todos os problemas a gente tem uma solução. Então você imagina, você viaja, pega uma viagem cansativa, voa atrasa, chega bem exausto, mas quando chega no aeroporto tu vê ali torcedores ali que saíram de suas casas, que às vezes também tem problemas talvez maiores que os teus, mas tá ali porque quer ver o ídolo, porque quer ver o time de coração. Cara, então acho que o mínimo é a gente tentar dar o mínimo nosso, que é a nossa atenção, o nosso carinho, nosso respeito, porque acho que a partir do momento que tu sai da tua casa para ver um ídolo, cara, e se aquele ídolo puder, pelo menos tirar uma foto contigo, assinar um autógrafo, algo desse tipo, acho que isso é o mínimo, entendeu? Às vezes a gente, com um simples gesto, a gente pode mudar a vida de uma pessoa. Sabe que você já parou para pensar a importância disso aí? Muita gente fala assim, cara, tu não tem noção. Com simples disso aqui, cara, e eu fiz o quê? Apenas dediquei ali talvez 10 segundos do meu tempo. Tempo é ouro, tempo é valioso, mas 10 segundos do teu tempo para mudar a vida de uma pessoa, cara, aí você tem que tentar fazer isso o máximo possível. É o que eu passo para os meus filhos, é o que eu passo para as pessoas que estão do meu lado, porque a melhor coisa do mundo é você fazer o bem. E às vezes a gente sem querer faz o bem, entendeu? Tem um caso seu, que eu queria até contar isso pro pessoal de casa, que foi a primeira e única vez que eu chorei numa transmissão. Atlético e Avaí, 2022, o Cuca te levou pro jogo, mas você estava lesionado, você não jogou. Nossa. E nesse jogo, a torcida do Atlético perdeu de 1-0 para o Avaí era a lanterna da competição. O Cuca deu uma entrevista, falou que tinha que mexer o doce, pau. E eu estava ao lado do ônibus do Atlético, tinha vários torcedores ali na sacada, e eles gritando o nome dos jogadores, os jogadores entrando no ônibus, Um rapaz me chamou, me gritou e falou, Breno, você tem que entrevistar um garoto que está aqui, contar a história dele, porque ele ficou aqui o dia todo vendendo paçoca para poder comprar o ingresso, para poder assistir o Hulk jogar. Ele queria ver o Hulk. Aí eu falei, tá, mas cadê o garoto? Aí de repente veio um garotinho do ônibus do Atlético. Aí o cara falou, eu dei minha camisa para ele pegar um autógrafo do Hulk. E aí ele vem do ônibus, né, e ele volta com uma camisa que você deu para ele. Você autografou a camisa e deu uma camisa para ele. Quando ele entra, ele é ovacionado por todo mundo, o menino é aplaudido, né? E eu estou entrevistando o menino, de repente eu vejo uma comoção geral. Todo mundo gritando. Quando eu olho para trás, você está vindo. Você saiu do ônibus. Você foi o único jogador que não foi jogar. E foi o único jogador que saiu do ônibus e foi ali. E você cumprimentou a cada um. O Atlético tinha perdido, mas você deu atenção a cada um que estava ali. E eu estava ao vivo e eu me emocionei. Porque eu falei, cara, olha que tamanho de pessoa que é esse cara. Porque os demais jogaram e acharam que a torcida ia brigar com eles pela derrota. Mas a torcida está ali para ver o cara de perto. E você fez isso, não só pelo menino da paçoca, mas por todos ali. Ele vendeu paçoca hoje, o dia inteiro, desde as 7 horas da manhã, para ver eu vir o jogo do Galo. Eu chamei o segurança, dei minha camisa para ele, chamei o segurança aqui e falei, cara, leva ele que ele merece ver o Hulk. O Hulk deu a camisa para ele, cara. Olha aí. Olha, legal demais. Que deu a camisa. Aqui, ó. Muito obrigado, Hulk! Aí, Te amo! Merece. Bacana. Mostra aí, mostra a camisa aí, mostra a camisa aí. Mostra a camisa. Olha isso, velho. O Hulk deu a camisa pra ele. Vira a camisa aí, ó. Olha lá. Ó, o amigo tá ali, ó. Legal, cara. É, rapaz, essa aí. Aí, ó. Show de bola. Legal demais. Como é que você chama, velho?
Iago. É o Iago. Ó, tem e o alguma Hulk coisa tá vindo aqui. acontecendo ali. O Hulk tá vindo aqui pra atender o povo. O Hulk, ele exclusivo é fera. aí, gente. Olha aí, olha o Hulk. Exclusivo. Bicho. Olha isso, bicho. Esse cara é um monstro. O Hulk é diferente, né, velho? O Hulk é um monstro. Exclusivo. Cara, o Hulk é um monstro. Eu só tenho que falar isso. Esse cara merece estar na história do Atlético, gente, porque o carinho que ele tem com o torcedor, ele já estava entrando no ônibus, ele voltou e ele fez questão de vir aqui. E segundo o Cuca, foi ele que quis viajar para poder estar junto com o time. Achei bacana, né? Nobre demais a atitude dele, mesmo ele estando machucado, né? O Hulk, eu nunca vi isso na minha vida, sou bem sincero, eu acompanho até desde 2015. Cara, você é um cara diferenciado. Eu fico realmente impressionado e faço questão de citar isso aqui, porque é a mesma pessoa sempre, independente de perder ou ganhar. A atenção com o torcedor. Cara, vai ser difícil eles se esquecerem, viu, Hulk? Bem, né, como eu te falei, cara, é claro que a gente vive de resultados. E quando você não consegue o objetivo, você vai ficar triste, vai ficar chateado. Mas como eu acabei de falar há pouco, né, tem gente com problemas maiores que o teu. Entendeu? Então, cara, a gente perdeu o jogo, é claro que eu tô triste ali. Às vezes eu cheguei assim em casa, cara, eu falo assim, cara, mas eu olho assim, poxa, minha esposa tá aqui, meus filhos, meus pais, meus familiares, tem que dar amor pra eles. Eu por dentro eu tô arrebentado. Você sente muito com a derrota? Ah, tá louco, que isso. Pergunta a minha esposa, às vezes eu fico assim, mas assim, eu sofro, mas eu não transmito. As pessoas, mas você fica pensando no jogo, tudo, essa coisa? Fico pensando. Às vezes mesmo quando eu jogo mal assim, às vezes, principalmente, né, eu chego no quarto assim, poxa, minha esposa que abre os ouvidos, né, porque eu fico ali me lamentando muito, né, tudo. Não pra muita gente assim, porque às vezes você tem, tipo assim, às vezes as pessoas que estão do teu lado ali, elas vão falar coisa que, tipo assim, pra querer te agradar. E às vezes tu tem que escutar coisas que não vão te agradar. Entendeu? Ah, mas tu jogou bem. Não, perdi o jogo. Ah, não, é coletivo. Perdi o jogo. Entendeu? Então, cara, o futebol é isso. A gente tem que entender que, tipo assim, a gente quer ganhar sempre, mas nem sempre tu vai ganhar. E quando não ganhar, tu tem que respirar fundo, tratar as pessoas bem. Depois volta pro ônibus, tu vai estar ali triste na mesma. Outro dia eu perdi um jogo, até falei um pouco assim, me chateado com minha esposa e pedi desculpa a ela também, ela entendeu. Entrei no ônibus, tinha feito 1 hora e pouco ali que a gente tinha acabado a partida e ela estava falando de uma situação que eu precisava resolver. Não, amor, o que é que você acha, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Poxa, amor, tu vai falar isso agora, tal, não sei o que. Não, amor, desculpa. Não, desculpa, é porque eu sei que você está triste pelo resultado, eu queria desviar o assunto. Eu falei assim, não, mas eu não quero falar isso, não, depois eu falo. E tipo assim, eu fiquei alguns minutos ali, depois eu mandei uma mensagem para ela, desculpa, amor, acho que eu fui grosso com você, porque você estava tentando tirar minha tristeza. O super-herói também é humano, né, Hulk? E daí queria tirar minha tristeza. E na mesma hora eu estava tão triste que eu não queria falar de outro assunto ali. Mas assim, cara, a gente tem que entender que é o futebol e às vezes assim, o mais importante é tipo assim, cara, eu sei que eu preciso melhorar nisso aqui. Eu sei que nós precisamos melhorar nisso aqui. Mas tudo tem seu tempo. A gente não pode voltar atrás e ganhar o jogo. Nós podemos trabalhar para os próximos jogos. E acho que as pessoas que estão ali, velho, por isso que eu falo assim, o torcedor vai te xingar, vai cobrar, mas torcedor, entendeu? Mas estão ali porque querem ver tu jogar, querem ver o Atlético jogar e o mínimo que a gente pode fazer é retribuir isso. Como é que você lida com críticas? Cara, então... Você assiste as coisas depois do jogo? Você assiste comentários? Isso chega pra você? Algumas vezes sim. Na maioria das vezes eu levo como críticas construtivas, né, que, poxa, eu posso melhorar nisso mesmo, eu posso melhorar daquilo. E algumas das vezes, infelizmente, o futebol é isso, e principalmente aqui no Brasil, né, essa questão assim da cobrança radical. O que eu costumo falar é que, tipo assim, cara, os comentaristas, os repórteres, tá, tem todo o direito de comentar dos atletas, isso e aquilo.
Agora, uma coisa que eu tipo assim, eu não gosto é quando meio que falta com respeito. Porque o jogador joga mal, tá muito mal, tá isso e aquilo. Agora eu já vi vários comentários que acabam indo muito pro pessoal. Entendi. E querendo ou não, isso é um incentivo muito forte, porque as pessoas que nem viram o jogo tá escutando e às vezes assim você acaba impulsionando ali pro ódio. Entendeu? Uma coisa é você criticar o atleta, porque, cara, é a nossa profissão, nós somos ali avaliados por jogo. E tem jogo que tu vai jogar bem, tu vai ser elogiado. Tem jogo que tu vai jogar muito mal e tu vai ganhar uma nota 3 ali, de 10, é uma nota péssima. Mas assim, cara, tu não jogou bem, tu tem que ser criticado pelo teu desempenho. E não pelo teu ser humano, entendeu? Por exemplo, o Hulk tá correndo muito isso aquilo, mas não jogou nada hoje, tá mal, isso aquilo, perfeito. Entendeu? Agora quando mistura as coisas que é complicado. Ô, Hulk, queria te agradecer, cara. Primeiro, te agradecer em nome da torcida do Atlético por tudo que você faz pelo Atlético. Segundo, pela convivência e por você me proporcionar nas viagens experiências que vou guardar para minha vida. Que o que eu vejo você fazer, cara, realmente dá para poder escrever um livro. De repente, um dia você vai ver lá, eu vou fazer um DVD só com as imagens que eu tenho de você atendendo o público, que é algo que o pessoal pode até achar, fala, pô, mas você vai ficar falando isso. É porque eu nunca vi isso na minha vida. Eu nunca vi esse carinho pelo torcedor e a recíproca é muito verdadeira. Eu te falei, você conseguiu fazer meu sobrinho virar atleticano, cara. Né? Graças a Deus, salvou o meu sobrinho e eu tenho certeza que você ajuda muitas outras pessoas só no fato de você dar esse carinho. Então, em nome da torcida do Atlético, eu quero te agradecer por tudo. Espero que você fique aí o máximo de tempo, que venha essa Libertadores. E se você resolver aposentar de uma hora para outra, meu amigo, sua casa é aqui. Você não pode ir embora, você tem que ficar aqui no Atlético. Obrigado. Breno, eu que agradeço a você, agradeço toda a massa atleticana pelo carinho, né? É como eu te falei, cara, passei minha vida jogando lá fora, sempre tive o carinho dos torcedores e o respeito por onde eu passei, sempre saí pela porta da frente, cara, então isso é muito gratificante, né? Você está sendo lembrado não só dentro de campo, mas assim, pelos funcionários que a gente tem contato diretamente, né, nos clubes que eu joguei lá fora. Mas chegando no Brasil foi diferente, né? Torcida do Galo, a conexão, sabe? Foi uma coisa assim que eu não consigo explicar também. É uma coisa que eu nunca vivi, porque praticamente eu não joguei no Brasil, joguei no Vitória pouco tempo, né? Fiz apenas 2 jogos como profissional e logo fui embora. Então, retornando para o Brasil, encontrei uma casa que me recebeu de braços abertos, um clube, né, com uma torcida maravilhosa, né? Então, com torcedores apaixonados de verdade. Fizemos história em 2021 e estou na esperança ainda que vem coisas grandes, né? A gente tem que perseverar, buscar, e é isso que eu faço todos os dias. E desde já, cara, é só dizer que toda massa atleticana, o Clube Atlético Mineiro tem meu respeito, meu carinho, né? E é isso, acho que é o mínimo que eu posso dar, é o sangue dentro de campo, né? Quando eu entro para jogar. Valeu. Seu Gilvan, Dona Socorro, criaram um monstro, literalmente. O cara é fera. Pessoal, grande abraço, 1 a 1, direto aqui da Cidade do Galo, com esse ídolo, Hulk. Valeu.